Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou resolver com vocês a prova de física do vestibular da Unesp. E vamos lá. Depois eu comento o que eu achei. Esse exercício é de um avião, né? Que vai do pneu de um avião e tal. E aí tá falando assim: para se calibrar o pneu do carro num posto de serviços, a recomendação é colocar cerca de 30 PSI. Sim, sigla em inglês para a unidade de pressão, libra força por polegada quadrada. Para o pneu de um avião, que é preenchido com nitrogênio puro em vez de ar, a regulagem recomendada é cerca de 200 psi a temperatura ambiente de 300 Kelvin. Vou anotar essa informação. Então, eu tenho um valor de pressão aqui que é de 200 e essa pressão funciona numa temperatura de 300 Kelvin. Continuando. No entanto, no momento do pouso, essa pressão interna pode aumentar significativamente, como consequência do calor gerado pelo impacto e atrito com o solo e pela formação dos freios, com a temperatura podendo atingir 1200 Kelvin. Então, o exercício está falando que tem uma nova temperatura aí, né? Quando o avião vai pousar e tal, e essa nova temperatura da roda e tal é 1200 Kelvin. E aí o exercício pede o seguinte: supondo que o volume do pneu não se altere, a pressão interna de nitrogênio no pneu durante o pouso pode atingir o valor de quanto, né? Ele quer saber a pressão, essa pressão quando a temperatura chega a 1200 Kelvin. Então, e o exercício já fala o seguinte, que o volume, ele não vai se alterar. Se o volume não vai se alterar, significa que é volume constante, ou seja, o volume do começo é o mesmo volume do final. Esse exercício está tratando sobre gases. Então, a gente vai usar a lei geral dos gases, que é essa fórmula aqui. Eu chamo de PVT-Povotó, que é pressão, volume e temperatura nas condições iniciais, pressão, volume e temperatura nas condições finais. E o exercício, como ele já disse para gente que o volume é constante, eu já tiro o volume da equação. Então, me sobra, eu vou chamar assim, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, onde o P1, T1 vai ser a condição inicial aqui e P2, T2 a condição final. E aí a gente joga esses valores na fórmula e faz a conta. Coloquei aqui os valores e olha só o que dá para a gente fazer. Tem dois zeros em cima, dois zeros embaixo, corta. Então, aqui ficaria 2 terços igual P2 sobre 1.200. E aqui a gente faz uma regra de 3, né? Multiplica em cruz. Então, vai ficar 3P2 igual a 1.200 vezes 2. Olha só, eu não vou resolver isso daqui ainda. Eu vou passar o 3 dividindo. Então, P2 igual 1.200 vezes 2 dividido por 3. E aí, olha só, eu vou resolver esse pedaço aqui primeiro. Eu gosto de fazer isso porque, em geral, simplifica. 1.200 dividido por 3 é 400. E aí, vou multiplicar por 2 que já estava ali. 400 vezes 2 é 800 PSI, que é a unidade de pressão que o exercício está usando. Então, a pressão final, né, nesse sistema, vai ser de 800 PSI, alternativa E. Esse exercício, a questão 72, fala o seguinte: é uma questão interdisciplinar de física e química, tá? Considere as seguintes informações sobre óleo diesel, uma mistura de hidrocarbonetos de fórmula geral C NH2N mais 2. E aí tem a fórmula molecular, tem a massa molar e tem o poder calorífico aproximado. Então, quantas energias gasta, tem, sei lá, eu, por quilo, né? Ó, quilojoule por quilograma. Então, quanto de energia você tem por cada quilo dessa molécula. E aí o exercício fala assim: um gerador de potência igual a 1.800 kW trabalhou sobre regime de potência máxima durante 1 hora. Então, eu tenho aqui a potência 180 kW, tempo 1 hora.
Caso fosse possível transformar em energia elétrica toda a energia que se obtém pela queima do óleo diesel, a quantidade de óleo diesel consumida pelo gerador em 1 hora seria próxima de quanto? Então, o exercício ele está querendo o seguinte: ele tem um gerador, né? E esse gerador tem uma potência e um tempo, então requer uma certa energia. E aí o exercício quer saber quantos mols desse elemento químico você precisaria para ter uma energia igual a desse gerador. Eu acho que é mais ou menos isso que o exercício está pedindo. E ele deu para a gente a potência e deu o tempo. E aí tem um detalhe, olha só. O exercício deu para a gente a informação do poder calorífico desse elemento. E aí aqui está em quilojoules. Então, esse tempo que está em joule é a unidade no sistema internacional. Então, esse tempo que está em horas, nós temos que passar para segundos. Então, o que a gente faz? Multiplica 60, 1 hora, 60 minutos, vezes 60 de novo, porque 1 minuto tem 60 segundos. Fazendo essa multiplicação, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Temos potência, temos tempo, vamos colocar na fórmula. Potência 180 quilowatts. Eu nem vou transformar esse K aqui, porque já está em kilojoule ali. Então, se a gente colocar vezes 1.000, vai ter que tirar o 1.000 de novo para passar para kilojoule. Então, eu já vou deixar do jeito que está. Igual a energia que a gente quer descobrir, dividido pelo tempo, que é 3.600 segundos. Então, esse 3.600, vou passar multiplicando para o outro lado. Então, fica 180 vezes 3.600 igual a energia desse gerador. Essa conta aqui vai dar 648 mil quilojoules. 648 mil quilojoules. Vou espirrar, peraí. Pronto. Continuando. Tenho a energia. E aqui, ó, fala a energia que a gente gasta em 1 quilo dessa molécula. Então, eu vou pegar essa energia que eu descobri e vou dividir pela energia do enunciado. Então, 648 mil, que é a energia do gerador, dividido por 45 mil, que é a energia de 1 quilo desse hidrocarboneto. Corta os zeros aqui na hora de fazer a conta. Essa conta vai dar 14,4 quilogramas. Agora, o que a gente precisa? Eu preciso descobrir quantos mols eu vou usar. Então, o que o exercício fala aqui pra gente? Ó, 1 mol desse hidrocarboneto tem 170 gramas. Então, 14,4 quilos, já passando para gramas também, multiplicando por 1.000 isso daí, que fica 14.400 gramas, multiplicando por 1.000, multiplicando isso, a gente tem 14.400 gramas, regrinha de 3 também para descobrir quantos mols, tá? Então, a gente vai fazer a regra de 3 aqui. 1 vezes 14.400 é 14.400, igual 170x. Tá multiplicando, vou passar dividindo. Então, 14.400 dividido por 170x, essa conta aqui dá 84,7, que é aproximadamente 85 mol desse hidrocarboneto. Próxima questão. Essa questão, gente, ela era mais uma questão para você interpretar o gráfico, tá? Tá contando uma historinha aqui de como foi feito, como ligou os fios e tudo mais. Mas, basicamente, esse exercício é um gráfico da diferença de potencial em relação à temperatura, e a gente vai interpretar esse gráfico agora. A gente vai olhar as alternativas e ver qual que faz sentido, tá? Então, ó, a primeira alternativa, para uma mesma temperatura, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é menor para o termopar do tipo E do que para o termopar do tipo K. Vamos fixar, ó, para uma mesma temperatura. Vamos pegar qualquer temperatura aqui, ó, 600. Vou traçar uma reta aqui. Então, para a mesma temperatura,
Aí fala assim, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é menor para o termopar do tipo E. Então, vamos olhar. Aqui, nesse ponto aleatório, o voltímetro está medindo aqui. No K, está medindo aqui embaixo. É torto aqui, gente, não sei fazer esse negócio reto, não. E o N está medindo aqui. Então, a gente olha o quê? Que a maior diferença de potencial está na curva roxinha, no termoparê. E aqui está falando que a medida do voltímetro é a menor. Está errada? Vamos ver a próxima. O termopar do tipo E apresenta uma sensibilidade menor do que o termopar do tipo K para qualquer faixa de temperatura. De novo, a gente vê que não, pela mesma explicação da letra A. A gente vê que esse daqui, ele é mais sensível do que o K. Então, também é falso. E a letra C, para uma mesma diferença de potencial lida pelo voltímetro, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. Vamos testar isso daí, então. Vamos pegar uma diferença de potencial aleatória aqui. Vou pegar aqui onde não está riscado, ó. Tá meio torto, mas dá para entender. Para essa diferença de potencial, fixei. Aí vamos ver o resto. O termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o do tipo E. Correto? Ó, o N está no 400, o E está antes do 100, e como é o gráfico é uma reta, isso vale para todos. Essa daqui, então, já é a questão verdadeira. Questão 77. Em um dia de treinamento, dois amigos, Alberto e Bernardo, decidem dar voltas consecutivas em um círculo de 1.000 metros de comprimento, partindo simultaneamente de um mesmo ponto, porém movendo-se em sentidos opostos. Ou seja, eu tenho duas pessoas. Uma vai para cá e outra vai para lá. E vão fazer um círculo assim. Alberto caminha no sentido horário e Bernardo corre no sentido anti-horário com velocidade 3 vezes maior do que a de Alberto. Então, ó, os dois mantêm suas velocidades escalares constantes. E aí fala assim: após o início desse treinamento, no instante em que ocorrer o terceiro encontro, então eles estão dando voltas, né? Vão dar 3 voltas aí. Alberto e Bernardo terão percorrido, respectivamente, quanto? A gente tem que descobrir o quanto cada um percorreu nessa trajetória circular. Como que a gente vai pensar nisso? Ó, vamos ver quem é o mais lento e quem é o mais rápido e a relação entre eles. Então, olha só. O Alberto caminha no sentido horário e Bernardo corre no sentido anti-horário com velocidade 3 vezes maior que a de Alberto. Então, o Alberto é o mais lento e o Bernardo é o mais rápido. Eu sei a velocidade dos dois? Não, eu não sei. Por exemplo, eu não sei a velocidade do Alberto. Se eu não sei, eu vou chamar de X. Mas eu sei o quê? Que o Bernardo, ele corre 3 vezes mais rápido. Então, ele corre 3x, porque é 3 vezes a do colega dele. E o que a gente percebe? Se eles estão numa trajetória circular e a gente tem essa medida, o que a gente percebe? Que cada um está indo para um lado e quando os dois percorrerem, se encontrarem de novo, eles já vão ter dado uma volta inteira nessa circunferência. Como que a gente escreve isso na linguagem matemática? O Alberto mais o Bernardo, eles vão percorrer a volta inteira, porque eles vão se encontrar em algum momento. É fechado, né? Então, igual a 1.000 metros, que é o comprimento da circunferência. Qual que é a velocidade do Alberto? É x. E a do Bernardo é 3x. Então, ó, x mais 3x igual a 1.000 metros. Vamos resolver essa equaçãozinha. Vai ficar 4x igual a 1.000. O 4 vai passar dividindo, então x vai ser 1.000 sobre 4, que é 250. 250 metros. Ou seja, o Alberto, ele percorre 250 metros e o Bernardo, ele percorre 250 vezes 3, que é 750 metros. Só que aí o exercício fala que eles dão 3 voltas. Então, a gente vai multiplicar essas medidas por 3. E aí, o que a gente percebe? 250 vezes 3 é 750.
750 vezes 3 é 2.250. E aí a gente já tem a alternativa, ó. A gente quer ver a alternativa que marca a distância dos dois, alternativa D. Esse exercício eu achei bem bonitinho, achei bem legal, tipo, é bem parecido assim com o que eu dou em prova, por isso que eu gostei. Funcionários de um mercado utilizam um dinanômetro funcionando como uma balança. Esse instrumento é constituído por uma mola ideal vertical e por um prato horizontal de massa de 200 gramas, preso em repouso, ou seja, paradinho, velocidade inicial dele zero, na extremidade inferior dessa mola por cabos de massas desprezíveis. Ao utilizar esse dinanômetro, um funcionário deixa um pacote de café cair verticalmente a partir do repouso, ou seja, o café estava parado no começo. Vamos começar a anotar as informações? Ó, vou anotar do café. Velocidade inicial do café é zero porque ele estava parado. No centro do prato, de uma altura de 45 centímetros em relação a ele. Então, o café ele vai cair no prato e essa altura, que eu vou chamar de delta S, é de 45 centímetros, que em metros fica 0,45 metros, tá? Daqui para cá a gente divide por 100 para transformar de centímetros para metros. Continuando o texto. O pacote colide inelasticamente com o prato e o conjunto começa a oscilar na direção vertical, apresentando uma velocidade de 2 metros por segundo imediatamente após a colisão. Considerando que o conjunto constituído pelo prato e pelo pacote de café seja isolado de forças externas nessa colisão e que a gravidade seja 10, e desprezando a resistência do ar, maravilhoso mundo da física, que a gente já sabe, a massa do pacote de café é de... A gente quer descobrir a massa do café. Olha só, gente, esse exercício envolve um pouquinho de cinemática e um pouquinho de dinâmica, por isso que eu acho esse exercício muito bonitinho. Esse exercício tem a ver com colisão, né? Uma colisão inelástica, e tem a ver com quantidade de movimento. Então, o que acontece? O que tem antes vai, como a quantidade de movimento se conserva, o que tem antes vai ser igual ao que tem depois. O que a gente tem no começo dessa historinha aqui? A gente tem o café, então eu vou anotar quantidade de movimento do café. A gente também tem o prato, quantidade de movimento do prato. Só que depois eles grudam um no outro, né? Então eles vão virar uma coisa só e juntos vão andar com a velocidade de 2 metros por segundo. Então depois eu tenho o conjunto café e prato, tá? Representado aqui pela letra CP. P de prato, C de café. E aí o que acontece? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então aqui seria o quê? Massa do café, que nós não temos, queremos descobrir, vezes a velocidade do café. Qual velocidade? A velocidade no instante em que o café colide com o prato. A gente não tem essa velocidade, mas tem como a gente calcular. Eu já vou fazer isso. Mais a massa do prato vezes a velocidade do prato e depois eles se juntam, né? Então, como eles vão ficar uma coisa só, a gente vai ter a massa do café mais a massa do prato vezes a velocidade dos dois, que o exercício já falou para a gente que é 2 metros por segundo. O prato, ele estava em repouso no começo. Se ele estava em repouso, essa velocidade aqui é zero, e isso daqui vai cancelar, porque zero vezes qualquer coisa é zero. O que sobra? Massa do café, que nós não temos, velocidade do café, que a gente vai calcular agora, igual o que tem do outro lado. A massa do café mais a massa do prato vezes a velocidade dos dois. Olha só, massa do prato nós temos, velocidade também a gente tem. Agora a gente precisa descobrir a velocidade do café. A gente vai fazer isso com as informações que o exercício deu. Olha só, velocidade inicial do café era zero e ele desce de uma altura de 45 centímetros e sob a ação da gravidade, então a gravidade é 10. Olha só, tenho velocidade inicial, tenho espaço e tenho a gravidade, eu posso usar a fórmula de Torricelli.
Vou usar a fórmula de Torricelli. Eu dou um outro nome para essa fórmula, mas é feio. Não vou usar o nome aqui. E aí, então, a gente joga na fórmula, descobre a velocidade. Vamos lá, ó. V ao quadrado é o que a gente quer. V zero ao quadrado aqui, tinha esquecido. Zero ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o ΔS, que é 0,45. A gente vai ter que V ao quadrado vai ser 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0,45 vai dar 9. V ao quadrado vai tirar a raiz quadrada de 9. V raiz quadrada de 9, que vai dar 3 metros por segundo. Então, a velocidade do café da fórmula de baixo é 3. E aí, a gente vai agora, com essas informações, a gente vai descobrir a massa do café. Gente, aqui, em vez de MC, eu vou chamar de X só para ficar mais fácil, tá? Para mim, porque tem muita letrinha aqui e às vezes eu me perco no que eu quero. Então, X vezes 3, que acabamos de descobrir. A massa do café eu chamei de X, mais a massa do prato, que o exercício já deu para gente, que é 200, então mais 200, vezes a velocidade do sistema, dos dois juntos, que é 2. Tá? Então, basicamente, a gente tem 3x igual... Ó, vou fazer o chuveirinho aqui já. 2x, aí 2 vezes 200 é 400. O 2x eu vou passar para o outro lado. Vou continuar aqui, tá bom? Então, 3x menos 2x igual a 400. 3x menos 2x, x igual a 400. Então, a massa de café que a gente tinha era de 400 gramas, alternativa E. Esse próximo exercício é um exercício de velocidade média e energia cinética. É um tipo de exercício que eu gosto também, porque mistura duas coisas, duas matérias e tal, eu acho legal. E o exercício fala assim: o gráfico representa a frequência média de oscilação das pernas de um animal em função do comprimento de suas pernas, quando ele caminha de forma natural. Esse mesmo gráfico pode ser utilizado para uma pessoa caminhando nas mesmas condições. Considere que uma pessoa adulta de 80 quilos, então a gente tem a massa da pessoa, que é 80 quilos, cujas pernas medem 1 metro, caminhando em um parque sobre uma superfície plana e horizontal, com velocidade constante, velocidade escalar constante. Se em determinado trecho dessa caminhada, para cada passo dado, essa pessoa se deslocar 90 centímetros, então a distância que a pessoa vai se deslocar, né? Cada passo dessa pessoa é 90 centímetros. Já vou passar para metros, tá? Porque, ó, unidade de medida aqui está em joule. Então, 90 centímetros em metros, 0,9 metros, também divide por 100 aqui que a gente chega. O exercício quer saber a energia cinética. Vamos lembrar o seguinte, energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. A massa nós temos. Então, a gente precisa descobrir a velocidade. Para a gente descobrir a velocidade, o que a gente vai fazer? Vamos recorrer ao gráfico, tá bom? Então, olha só. Então, outra informação que a gente tem aqui é a da frequência dessa pessoa, né? Essa pessoa, se a perna dela é de 1 metro e cada passada é de 90 centímetros, né? Então, essa pessoa, ela dá um passo cada segundo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos encontrar a velocidade. Velocidade é o quê? ΔS sobre ΔT. A distância percorrida é 0,9 e nós vemos aqui que ela gasta 1 segundo para percorrer 0,9. Então, a velocidade vai ser 0,9 metros por segundo, e aí a gente acha a energia cinética. Energia cinética vai ser mv ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética, ó, a massa é 80 vezes 0,9 ao quadrado dividido por 2. 80 dividido por 2 vai dar 40 vezes 0,9 ao quadrado, que é 0,81.
Então, essa conta aqui, multiplicando, vai dar 32,4 joules. O próximo exercício é um exercício que, na prática, acho que nem precisa fazer conta, que é assim: um raio de luz monocromática propagando-se pelo ar incide sobre um líquido em equilíbrio contido em um recipiente e é refratado e passa a propagar-se por esse líquido em uma direção inclinada de um ângulo alfa em relação à superfície, isso é importante, do líquido conforme a figura. Então, aqui, basicamente, é um líquido, é um raio de luz que sofreu desvio de passar de um líquido para o outro. Tá? Então, ali por trás, na nossa mente, já tem ali refração, lei de Snell. Então, olhando o desenho, esse raio de luz estava no ar, entrou em contato com o líquido, sofreu um certo ângulo, né, um certo desvio, e por aí vai. A tabela apresenta 5 líquidos que podem estar no interior desse recipiente e seus respectivos índices de refração absolutos. Então, a gente tem aqui acetona, propanal, isopropanol, esse monte de elemento químico aqui, um monte de coisa, e o índice de refração de cada um. E aí o exercício fala assim: dos líquidos apresentados na tabela, aquele para o qual o ângulo alfa assume o menor valor. Então, o alfa, ele é mínimo, ele é o menor valor. Olha só. Quanto maior o índice de refração, maior é o desvio que a luz sofre. Então, assim, quanto mais a reta, né? Quanto mais o raio de luz se aproximar dessa reta normal, tá vendo? Essa reta, essa linha tracejada, uma linha imaginária, né, que a gente traça. Quanto maior é o desvio, menor vai ser esse ângulo que eu estou chamando de x, tá? Nesse caso, é uma pegadinha, porque você tem que analisar não em relação à reta normal, você tem que analisar em relação à superfície. Então, o que acontece? Ó, quanto mais perto da superfície eu tiver, menos eu vou ter desviado a luz, concorda? Então, esse alfa, no exercício, o alfa é mínimo. Se o alfa é mínimo, significa que a luz sofreu pouco desvio, tá? Se a luz sofreu pouco desvio, o índice de refração vai ser o menor possível. Por quê? Quanto menor o índice de refração, menor o desvio que a luz sofre. Olhando aqui, o menor índice de refração é o da acetona, e aí vem a parte da química, que eu confesso que eu não saberia responder. Eu pesquisei na internet mesmo fórmula da acetona, porque eu não sabia. E aí a gente tem aqui a alternativa C, tá? Então, a molécula da acetona, sei lá eu, é essa daí marcada pela letra C. Mas a parte de física exigia o quê? Que a gente soubesse o que é índice de refração e que a gente soubesse o que aconteceria ali com o desvio da luz. A próxima, eu confesso que eu também não lembrava, mas aí eu segui uma lógica aqui, deu certo. E se eu estiver errada, me corrijam, por favor, porque eu segui a minha lógica, mas eu acho que faz sentido. Está falando assim: nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras e diferentes densidades lineares de massa, para que aquelas que emitem sons mais graves não precisem ser muito longas, o que inviabilizaria a construção do instrumento. Para ilustrar o fato de que cordas que emitem sons mais graves precisariam ser muito longas, considere duas cordas 1 e 2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidas à mesma força de tração, ou seja, as duas estão nas mesmas condições. E a primeira corda, essa corda tem 5 centímetros de comprimento. Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, a frequência da onda sonora emitida pela corda 1 é 150 vezes maior que a frequência da onda sonora emitida pela corda 2. Vou escrever isso na linguagem matemática. Ó, a frequência da corda 1, ela é 150 vezes maior que a da corda 2. Sabendo que a corda 1 tem 5 centímetros, como a gente viu, ele quer saber o comprimento da corda 2. Qual que foi a lógica que eu usei aqui? O que eu sei de ondas, o que eu lembrei de ondulatória? Eu sei que V é igual a lambda F. Eu sei que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Ou seja,
Quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. E isso a gente já percebe até por essa fórmula aqui. Ó, a frequência 1, ela é muito maior que a frequência da corda maior. Quanto maior a corda, menor a frequência, tá? E também, sabendo um pouco de ondas sonoras, quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Por isso que está falando ali dos sons graves, que a corda deveria, em tese, ser maior. O que eu pensei? A velocidade vai ser a mesma nas duas situações, tanto na corda 1 quanto na corda 2. Vou escrever isso, ó. A velocidade na corda 1 vai ser igual à velocidade na corda 2. Quem é a velocidade da corda 1? É o comprimento de onda da corda 1 vezes a frequência 1. E na corda 2 é o quê? Comprimento de onda da corda 2 vezes a frequência 2. Comprimento de onda da corda 1 é de 5 centímetros. A frequência da corda 1, eu cheguei nessa relação, né? 150 vezes a frequência 2. Então, eu vou anotar. 150 F2. O lambda 2 eu não sei, e a frequência 2, a frequência 2, vamos imaginar que a gente saiba. Olhando a equação, F2 vai cancelar. E aí, o que sobra? 150 vezes 5, que é 750, igual a lambda 2. E isso está em centímetros. Só que as respostas estão em metros. Então, a gente faz o quê? Pega esse valor e divide por 100. Então, o lambda 2, que é o comprimento da corda maior, é 7,5 metros, alternativa A. E a última questão é uma questão de eletricidade de um circuito. O circuito elétrico é constituído por um gerador ideal de força eletromotriz Z e um amperímetro ideal também, e dois resistores ômicos de resistência R1 e R2, como está mostrando aí na figura. O gráfico abaixo do circuito representa a variação de potencial elétrico, a diferença de potencial, ao longo dos pontos do ramo PZ, que contém os dois resistores, adotando o potencial do ponto P como sendo nulo. E aí o exercício ele quer saber, ele dá o valor da corrente elétrica, que vale 2 amperes, e aí ele pede o valor de cada uma das duas resistências, tá? Então, aqui a gente tem que não é um exercício difícil, mas a gente precisa relacionar o gerador, a resistência e as resistências com o gráfico que a gente está vendo. Então, olha só, a força eletromotriz é ali a energia, digamos assim, que vai ser mandada para o circuito. O que a gente vê nesse ponto aqui do gráfico? O ponto mais alto do gráfico é 80. Isso, e é um gerador ideal, né? Então, não vai perder energia, não vai perder nada. Então, quando a gente olha aqui, o ponto mais alto do gráfico é 80. Então, significa o quê? Que o gerador tem 80 volts para mandar para o circuito, tá? Então, eu vou anotar aqui que a diferença de potencial do gerador é de 80 volts, a força eletromotriz. Eu estou chamando de U porque é o ideal, então, enfim. E eu tenho a corrente, como é uma ligação em série, o R1 está em série com o R2, a corrente é a mesma nos dois resistores. Então, o que a gente percebe? Ó, vou jogar na primeira lei de Ohm. U igual a RI. E esse R seria a resistência equivalente, tá? Já considerando os dois. O U é 80, igual a resistência dos dois, que estão em série, vezes a corrente I, que vale 2. Passo dividindo 80 sobre 2, resistência equivalente. Isso daqui, ó, resistência equivalente vai dar 40 ohms. Então, nesse caso, eu já sei que a soma do R1 mais o R2 vai dar 40. Então, já eliminaria, por exemplo, a A, eliminaria a E, ó, 20 mais 15, 35, né? Já não dá. Então, se você fosse chutar, por exemplo, chutaria entre B, C e D. Tá, essa informação me ajuda. Mas agora, vamos explorar um pouquinho mais aqui. No R1, começa, pensa assim, o circuito está mandando, a corrente está começando a andar e as coisas estão funcionando aqui. Então, no R1, começa com 80 volts e termina com 30. Então, quantos volts, né, foram gastados aqui nessa parte? 80 menos 30 é 50 volts.
e a corrente é a mesma porque a ligação é em série. Então, no caso do R1, lembra que a tensão é dividida. Então, dos 80 volts iniciais, 50 foram para o R1. Então, vou anotar isso, ó. A tensão 1 vai ser a resistência 1 vezes a corrente total, porque ligação em série é a mesma corrente. Então, a diferença de potencial é 50, foram 50 volts para o R1, a resistência 1 a gente não sabe, e a corrente total vale 2. Passa dividindo, vai ficar 50 sobre 2 igual a R1, então essa resistência vai ser de 25 ohms. Então, já daria para colocar aqui alternativa D, porque pede respectivamente, né? Mas olha só, de toda forma, se você tem dúvida, como que seria o R2? Ou a gente usa a mesma lógica, né? Ver o quanto tem de tensão aqui, que no caso são 30 volts, e joga aqui na primeira lei de Ohm, ou a gente pensa o seguinte, a resistência total é equivalente a 40, menos o que foi para o R1. 40 menos 25 vai dar 15. Então, 15 ohms aqui, tá? Então, a resistência dos dois, R1, 25, R2, 15, alternativa D. E aí, gente, eu não achei, eu gostei dessa prova, eu achei uma prova bonitinha, não é uma prova que você tem que quebrar muito a cabeça em física, eu gostei, mas ao mesmo tempo que você não tem que quebrar a cabeça, você tem que saber interpretar e saber relacionar conteúdos diferentes, né? Como as questões de energia que exigiam Torricelli, que exigiam velocidade média, algumas que envolviam até mais matemática do que física, e também relacionar com a química, então você também teria que saber química, porque senão você não sabe a física, mas não sabia a química. Eu gostei, eu achei uma prova bem bonita, bem feita, e não é uma prova assim um absurdo de difícil, como a FUVEST, por exemplo, que geralmente é mais difícil. É uma prova até que justa. Então eu gostei, tá bom? E aí depois eu quero resolver a prova da Unicamp também, quero resolver a prova de física e de matemática da FUVEST, tá? Mas por hoje é isso e espero que vocês tenham entendido aí. Espero ter ajudado.